Bem, Parece que está nada. Já cá estás. muito bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme o local que me estejam a ouvir. Eis mais uma emissão do Poder das Palavras, Rádio Campanário 90.6, www.radiocampanário.com. Em princípio, ao domingo, na grelha habitual de programas, depois a reposição à quinta-feira e também na página do Facebook e na página da Rádio Campanário. Ora bem, sem delongas, vamos dar início hoje com duas ausências, infelizmente representantes, dois dos nossos habituais, digamos, duas das habituais sensibilidades aqui, Bloco de Esquerda e PSD, não estão presentes por motivos, enfim, inesperados, mas certamente voltarão na próxima emissão. Assim sendo, já Alberto Fateixa, cabe-te a ti dar início às hostilidades, ok? Breves intervenções para que possamos ter aqui uma dinâmica bastante acentuada. Chamar-vos a atenção somente que temos aqui, enfim, provavelmente na segunda parte sugeria que falássemos de Covid-19, mais um pouco da Covid-19, da economia, enfim, da Europa, tudo isto, o futuro, o que é que se espera de layoffs, estas situações todas. Entramos há uma semana que começaram as aulas presenciais e estes confinamentos. Eu também gostava da vossa parte alguns comentários sobre isto. Esta história do distanciamento, parece que os aviões são diferentes, não é? Os aviões podem ter outro até não é distanciamento, falaremos em aproximação mais. O Brasil não, continua. são os aviões. Bem, eu ontem sugeria na nossa troca de mensagens que nós pudéssemos chamar isto o poder das palavras no ar, não é? No ar talvez passasse por avião, não é? Temos o Brasil também, continua ativo o Brasil, não é? Por várias razões, algumas delas não as melhores, não é? Temos aqui também o Centeno continua a ser falado. Temos aqui também as candidaturas à presidência da República. Temos a TAP, que continua a ser falada também, Israel, os colonatos, o novo banco, esta vigília que houve na sexta-feira, enfim. Haverá muitos assuntos, certamente. E Alberto Fateixa, vamos a isso. Então começava, bom dia a todos. Olá, bom dia. A todos. Começava com dois apontamentos que têm muito a ver com Estremoz. Um triste, desde a última vez que registámos até hoje, faleceu um hoquista com quem tive o privilégio de conviver, que foi um homem, digamos, mítico no seu tempo, Francisco Chouriço. E eu acho que devemos evocar. Sim, com certeza. Evocar, porque foi um homem marcante numa determinada fase. Este é o menos positivo, se bem que no fundo é a lei da vida. A outra tem a ver com dois jovens temucenses que participaram no programa Got Talent e que, independentemente da participação do programa, o que eles apresentaram foi arte circense ao nível do que melhor se faz no mundo. E acho que vale a pena aqueles que tiverem a oportunidade de rever as atuações deles, é o João Pataco e o Miguel Tirapicos, vale a pena ver, porque de facto é algo de muito bom, e nós por vezes temos aquela ideia que estamos afastados de tudo e de todos, e etc. E no fundo somos capazes, como todos os outros, de gerar gente que é diferente. Em termos, fazendo uma passagem rápida, em termos internacionais, eu destacava a evolução na União Europeia e este entendimento do eixo franco-alemão. Sim. Apesar digamos, da oposição ou da não adesão nesta altura de quatro países, creio que é a Suécia, a Holanda, Finlândia, não é? Pronto, quatro países. Sim, 4 países. E mais um pequeno, uma Estónia ou Letónia, o quê? Parece ser um início de saída interessante, pode ser interessante. No fundo, apesar de não ser dito com clareza, é a questão da mutualização da dívida para a União Europeia. E acho que pode vir daqui uma evolução significativa para a União Europeia e positiva para Portugal. E sendo logo, desculpa, José Alberto, e sendo logo o tal eixo Berlim-Paris, não é? O importante eixo, não é? Exatamente. Convém que haja um equilíbrio nestas coisas, mas é um eixo fundamental, particularmente a partir do momento em que sai
da União Europeia e Reino Unido, passa a ser ainda mais importante esta dimensão. Desde o último programa, também verificámos que houve o reaparecimento do Kim Jong-un, que estava desaparecido, mas continua a haver, não sei se propositadamente, se não, uma grande valorização da irmã do líder, que parece ser verdadeiramente uma estrela, uma pessoa influente no quadro cada vez mais crescente da governação do país. Vindo para Portugal, naturalmente que esta semana começa a ser, na minha opinião, é muito marcada pela questão que não existe ainda das presidenciais. Isto é, o primeiro-ministro, na minha opinião, um pouco sem sentido no tempo e no local, ou seja, numa visita falou como líder partidário, na minha opinião, e mostrou disponibilidade Então já não é cidadão? subreptícia para a eventual participação de Marcelo. Marcelo ontem foi fazer uma visita ao VAR e também, de algum modo, abriu outra frente na coisa. Portanto, eu acho que no fundo está lançada a questão das presidenciais. Sim, claramente. Não estará a ferver, mas digamos que entrou na. Até porque não me parece que seja um assunto importante para os portugueses, para o dia-a-dia dos portugueses neste momento. Não é? Acho que ainda está relativamente recente. Ao que tudo indica, pelo menos a história indica-nos que o PCP terá um candidato. A história indica, exato. Há um candidato que se assumiu já, ligado mais à extrema-direita. Penso que a direita mais conservadora, digamos assim, pondera alguma solução. O Bloco de Esquerda, as coisas não se perceberam ainda. A Comissão Política Nacional do PS reuniu e, no fundo, o secretário-geral foi dizer: eu posso falar das presidenciais, mas em termos do partido não há ainda nenhuma decisão. E o PSD tem uma linha um pouco semelhante que, no fundo, um dos vice-presidentes veio dizer que o atual Presidente da República foi fundador do PSD, foi líder do PSD, portanto, de algum modo, ele sugeriu uma certa inevitabilidade de apoiar o atual Presidente da República. Esta semana, também, ao nível político, na minha opinião, fica marcada pelo despedimento do comentador do Benfica da CMTV. Um senhor chamado André Ventura foi colocado na lista de transferências da sua cooperação com a CMTV. Pronto. Esta semana também as questões relacionadas com a TAP encheram muito, assim como o novo banco, encheram muito espaço da mediática. Eu acho que não me repugna que o Estado tenha uma companhia própria, particularmente um Estado que não é um Estado tão influente, digamos, no universo político e económico mundial, não me repugna que tenha uma companhia própria. Deve haver alguma clarificação sobre isto. Não me parece que a história de indefinidamente injetar dinheiro na TAP seja um caminho. E no novo banco, será? No novo banco, de certeza que não é. Certeza que não é. Na TAP eu ainda não percebi, porque acho muito estranho que há um administrador que o Estado nomeou que não fala. Ou seja, fala os privados, mas creio que é um senhor chamado Frasquilho, não é? Que é o administrador que representa o Estado. É não executivo. É não executivo. Hã? É não executivo. Mas não fala? Não. Pode falar, não tem que falar. Hã? Não tem que falar. Pronto, ok. É a tua opinião. Este momento também foi um momento em que se falou de festivais.
Ou Sim, seja, sim. foi assumido que não havia festivais. Tenho alguma curiosidade sobre a posição que o PCP vai tomar sobre a festa do Avante. O Jorge Pinto dirá tudo a seu tempo, etc. Mas acho que o PCP, na minha opinião, de alguém de fora do partido, Sim, mas sim. ia acompanhar o movimento da sociedade no geral. E terminava esta ronda. Ok, muito bem. Não falei das questões Ainda relacionadas tens tempo, com Jorge o Pinto. Covid. Ai, Jorge Pinto, não, perdão. José Alberto, ainda tens tempo. Não falei do Covid, vou deixar o Covid para o segundo Ok, round. muito Só bem. mais uma coisa já agora, que é a questão regresso às aulas. Sim, Começou, digamos que o regresso às aulas. Portugal entendeu começar pelo fim do secundário, 11º e 12º ano, nas disciplinas que estão sujeitas a exame. sim. Penso que as coisas correram bem, quer na lógica dos docentes, quer na lógica do funcionamento da escola e dos auxiliares, quer na lógica dos miúdos. Penso que isto implica um esforço mais redobrado das autarquias nas questões relacionadas com o transporte. Sim. Mas pronto, penso que é um modelo importante para o que vem aí no novo ano letivo. Como é que as coisas estão a funcionar, os alunos em sala, o funcionamento, a deslocação dentro da escola, etc. Penso que é uma experiência importante Sim, para, sim, sim, sim. para a gestão do próximo ano letivo. Isso é importante, o que dizes é uma experiência de facto que está a ser feita e nesta altura, como está a terminar o ano letivo, é claramente, quanto a mim, uma experiência para uma possível segunda vaga, não é? E creio que pegando nos mais velhos é uma forma também de mais facilmente se controlar o processo, não é? Porque se tivessem pensado nos escalões mais baixos, talvez seria mais problemático, certamente, não é? Portugal é dos poucos países, ou o único país, que começou por escalões mais velhos nesta. A Sim. maior parte dos países começaram Parece uma boa aproximação essa, parece. mas quer dizer, acho que face ao conhecimento da doença, nem é bom nem é mau. Vamos ver como é que as coisas são. São Não, opções. José Alberto, o que eu digo, desculpa, o que eu digo é que é mais fácil pôr os jovens da idade destes a seguir normas, procedimentos, provavelmente que os jovens. Entendem melhor, aceitam melhor, É, exatamente isso. compreendem melhor, etc. É. E pronto, passava a bola. Muito bem, cumpriste perfeitamente os 10 minutos. Sim, Eu sou senhor, uma muito pessoa bem. cumpridora, não é? Não, assim, isto fica registado. Olá, Luís Assis, bom dia. Bons dias, Vítor, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da Rádio Campanário. Ora, já que o Zé Alberto hoje passou a bola e não falou de futebol, eu começo pelo futebol. É lá, vamos a isso. E para dizer exatamente aquilo que tu começaste por introduzir, que é há coisas que são estranhamente estranhas neste governo, para não achar que ele é bipolar. À semelhança do que se passa com o transporte aéreo, que não há distanciamento, Sim. relativamente às restantes atividades, no futebol assiste-se à mesma coisa, quer dizer, a Primeira Liga tem o direito a terminar o campeonato, ou lá como é que isso se chama, as outras modalidades terminaram por isso simplesmente por decreto e acabou a conversa. E O que me creio que parece até no futebol, até as restantes divisões, não é? Também não. Sim, Também só a não. Primeira Liga. O resto Pois, acabou tudo. Não há pois. mais jogos para ninguém, estava, como estava, ficou. O que me parece um absurdo de todo o tamanho, mas enfim, já vamos estando habituados a estes absurdos do governo sobre estas regras do distanciamento e de quem se pode sentar à mesa de quem. Os vistos, quando são governantes, podem ser pessoas que não vivam na mesma casa. Sim. O comum dos portais não pode. A não E ser afinal, Luís, afinal o semáforo vermelho na praia é para quê? Parece que é para inglês ver ou para dar dinheiro a alguém, com certeza, que está que vender uns semáforos que não tem dinheiro para sustentar a empresa, porque não serve para nada. Muito Segundo bem. diz aquele ministro do Ambiente, não é? Vamos ver se de facto implementam os semáforos ou não, ou como é que a coisa vai estar. E passava aqui para a questão do Presidente da República, ia visitar o Alvar, que eu creio que esta foi uma tentativa de Marcelo Rebelo de Sousa dar o dito por não dito, por ter percebido na armadilha que caiu e que foi montada por António Costa. Fez aqui uma aproximação ao PSD de uma forma um bocado recambulesca, com elogios rasgadíssimos a Rui Rio,
fora de tudo e fora da cerimónia a que estava em causa, e, portanto, tudo isto indica que Marcelo está um bocado aflito com a possibilidade de existirem mais candidatos à direita, Sim. que lhe tolhe a capacidade de poder ser eleito à primeira volta. Creio que é uma questão cada vez mais difícil, porque, apesar de, eventualmente, se o PSD vier a apoiar Marcelo Rebelo de Sousa, não sei se terá o voto dos militantes. Nesta altura é complicado, porque não tem esse poder, não tem esse controle sobre os militantes e, portanto, deixou o PSD numa posição extremamente delicada mais uma vez. Eu acho que assistimos aqui mais uma vez a uma questão de uma Vichy-Soise, então ao gosto de Marcelo. E, portanto, vamos ver como é que isto segue, sendo que Ana Gomes está, pelo menos à procura de apoios dentro do PS para lançar a sua candidatura, ao que consta. Sim. Há apoios ou tentativas de lançar outras figuras à direita, quer no PSD, quer no CDS. Vamos ver se ficam só pelos apoios e se fica só pelas intenções, ou se a coisa avança ou não. E, portanto, vamos ver como é que se adivinha. Penso que adivinha aqui um verão quente nesta matéria, apesar de ninguém querer falar no assunto. Sim. Passando agora para a TAP, eu creio que a TAP é um não assunto, quer dizer, isto é uma decorrência do negócio ruinoso que o governo fez com a TAP, para ter 50% do capital, não tendo administradores executivos que possam determinar uma decisão na política da TAP. E, portanto, está cada vez mais embrulhado num negócio perfeitamente pateta que fez, por uma questão ideológica, e assistimos a um ministro deste governo ter uma atitude ainda mais estapafúrdia, para não lhe chamar outra coisa pior, quando diz que está em cima da mesa a insolvência da TAP. Ora, uma empresa que tem o giro no mercado e exerce a sua atividade e tem necessidade de injeção de capital, nada melhor do que assinar com a sua insolvência. Esse mesmo que nunca exerceu qualquer atividade, nunca foi empresário, para dizer esta boçalidade que disse, só para dizer que é ministro. Porque isto é a semelhança daquela que os outros tremiam, que nem várias vezes, quando a gente dizia que não pagava, e depois enfiou a viola no saco e calou-se sentadinho a fazer a figura de parvo que continua a fazer. E isto anda tudo a falar muito da injeção na TAP. É preciso não esquecer que o resto da União Europeia vai fazer o mesmo e há linhas próprias para as companhias aéreas. A TAP é para Portugal e representa para Portugal uma grande margem de negócio e de impostos que paga, é um dos maiores contribuintes da Segurança Social, é um dos maiores, dos grandes empregadores do país, é responsável pelo trazer de passageiros, de turistas a Portugal, aumentou a sua capacidade, aumentou as suas rotas. Sim, comprou vários aviões também, não é? Sim, noutra perspectiva que não era esta, como todas as companhias aéreas no mundo, tinham perspectivas de encomendas que, face a esta situação, suspenderam todas imediatamente as suas encomendas de aviões. E, portanto, a questão que se coloca aqui é, de facto, essa. Não se pode ver a TAP na situação atual. A TAP estava em crescendo. É preciso não esquecer que os seus resultados líquidos do exercício são positivos. O problema da TAP é a dívida que herdou da gestão pública, que, aliás, está garantida pelo Estado, que é outro bom negócio que ele fez, para ficar com 50% do capital. Luís, desculpa interromper só aqui duas questões. Justifica-se Portugal ter uma dita companhia de bandeira? Há países que não a têm, não é? E depois, se então este modelo é um modelo que tem problemas, deve ser redefinido um modelo de funcionamento, de ligação do Estado à TAP, como é que é? O que é que tens a dizer, Fabio? Que se justifica ter uma companhia de bandeira, não vejo porque não, até porque o nome tem peso no mercado. Sim, exatamente. Se seja uma companhia pública, não entendo que se justifique coisa nenhuma. O Estado não tem que ser dono de empresas. Isso é uma questão ideológica, não é uma questão de vivência de mercado e da forma como se entende o mercado e a concorrência. Esta questão, este novo desenho, o Jorge Pinto já se ri,
este novo desenho da TAP... É bom ambiente, assim é. Exato. Este novo desenho que fizeram da TAP ainda foi pior a emenda que o soneto, porque o Estado, com a ânsia de ficar com 50%, aceitou tudo e mais um par de botas. Ainda ficou pior do que estava com 45%. Sendo que esses 45%, na lógica daquilo que era o processo de privatização, eram para vender. Portanto, a questão que se coloca aqui é, de facto, para que é que o Estado quer ter uma companhia aérea? Qual é a razão? Não é? Não vejo qual seja a razão para o Estado ter que ser proprietário de uma companhia aérea. Não há fundamento. Se me disserem isso da EDP, ainda posso perceber, é uma questão estratégica de soberania energética portuguesa. Agora, na TAP não vejo qualquer razão estratégica para que o Estado seja... Esperarei depois que os colegas também comentem esta tua questão. Sim. Ok? Muito bem, Luís, prossegue. Isto para não esquecer que ninguém fala, o Estado só este ano com o BPN gastou 55 milhões. Portanto, nós continuamos a pagar a nacionalização do BPN, com todas as consequências que nós temos vindo a assistir estes longos anos que já dura esta saga interminável do BPN. Portanto, creio que é preciso aprender com as asneiras que se fez no passado para não se repetirem no futuro, e o novo banco é basicamente um exemplo dessa situação. Não em questões de nacionalização, que é aquilo que querem fazer, porque o problema do novo banco nasce com a resolução do BES. Sim, sim. O novo banco, à semelhança da TAP, tem dado nos exercícios anuais lucros. O problema do novo banco, e daí esta necessidade constante de injeções, foram as imparidades que o Banco de Portugal passou, os ativos tóxicos do BES, que passou para o novo banco, e que obrigou o novo banco a assumir uma coisa que devia ter ficado no BES. Esta é a razão porque o BES tem esta necessidade de liquidez para fazer face às imparidades de créditos incobráveis e mal parados que foram transmitidos por efeito da resolução do BES para o novo banco. Isso é que ninguém quer falar daquilo que foi mal feito. Luís, mas diz-me uma coisa. Falar Desculpa interromper-te, mas esses aumentos de gestores em 75% ou que foi, não é também um pouco de falta de decoro? Vítor, pode ser, não esqueçamos que é uma empresa privada. O Estado é que tinha que criar as condições, tal como fez para outros bancos, a partir do momento em que o Estado injeta dinheiro, não há aumentos salariais, não há prémios a distribuir, o Estado não cuidou daquilo que é o seu interesse. Que era isso que devia ter feito e não fez. Tal como isto, mas isto decorre logo do negócio inicial, quer dizer, o Estado atravessou-se com estes milhões todos que está a injetar no novo banco, no negócio que fez com o Lone Star. Portanto, não sejamos agora armados em virgens ofendidas como se isto fosse uma coisa de última hora. Não é, está tudo negociado ab início com o Lone Star. E o Lone Star, obviamente, que se aproveitou. Mas quem criou estas condições foi o próprio Estado. Agora, muito bem, Luís, interrompi-te. Os outros. Não, interrompi-te e estás a chegar ao fim do teu tempo, vá. Portanto, termina. Então eu passava ao Jorge Pinto para não chover e depois com o resto para a segunda ronda. Porque ele está aqui ansioso, ele já saiu. Olá, Jorge. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes. Vamos empenhar, digamos aqui, um conjunto de matérias decorrentes já na economia das opções tomadas relativamente à pandemia que se espalhou pelo mundo inteiro. E começo por Portugal, relativamente dois exemplos que demonstram que o barco onde se está a navegar não vão lá todos. Isso é uma falsidade facilmente desmontada. Para além da TAP e do novo banco que já falaram e também abordarei, nós sabermos como é que é possível uma empresa tenha recorrido a layoff com 500 trabalhadores e depois tem disponibilidades suficientes para comprar 30% de um dos maiores grupos de comunicação social em Portugal. Grupo de comunicação social em Portugal, esse por acaso, vai receber parte de leão
dos 15 milhões de euros que milagrosamente o governo deu para apoio à comunicação social. Publicidade institucional, não é isso? A TAP comprou. Que É tais valores para a publicidade institucional, não é? Sim. Pensei que estava relacionado com a TAP, não estava a perceber. Não, estou a falar claramente do grupo Douro Azul, depois de pôr 500 trabalhadores em layoff, vai comprar 30% da média capital, o grupo da TVI, que foi o grande beneficiário, digamos, desta publicidade institucional que o Vítor estava a levantar. Então, mesmo dentro desta distribuição que aqui falamos, de facto, os apoios que são dados no lançamento da economia não são iguais para toda a gente. Um caso extraordinariamente preocupante, escandaloso, é o que se está a passar em Sines com a Petrogal, em que este grande grupo internacional ligado aos combustíveis, depois da pandemia e do layoff, coloca 600 trabalhadores no desemprego sem mais. E este sem mais é através também dos instrumentos de precariedade, porque são trabalhadores, alguns deles com 20 anos de trabalho permanente, sempre em precariedade através de empresas de trabalho temporário. O terceiro caso tem a ver com as notícias ainda não totalmente fechadas, nem quantificadas, da não renovação de vários contratos na Taiko. Desculpa, houve interrupção aqui de vários contratos da Taiko, foi isso que disseste? A não renovação de vários contratos na Taiko em Évora. Ok. E isto está ligado, de facto, a essa famosa frase do século XIX do Adam Smith, da mão invisível, e agora parece estar ligada aos ventiladores no sentido de poder sobreviver. Vou colocar a situação em termos de alguns números do que se está a passar nos Estados Unidos relativamente a esta matéria, em que, através dos bancos, o sistema norte-americano está a inundar, digamos, de dólares em auxílio financeiro aos mercados de capitais. As famosas agências de notação colocaram uma série larga de empresas norte-americanas com dívida considerada como lixo. Vai daqui, são qualquer coisa com 14 trilhões, de dólares injetados no mercado de capitais para solver junto dos mercados de capitais os chamados dívida de lixo do setor empresarial. Mas, ao mesmo tempo, nos Estados Unidos, em apenas menos de 2 meses, cresceram 36 milhões o número de empregados. Da Reserva Federal, 40% das famílias que têm rendimentos agregados até 40 mil dólares perderam pelo menos um posto de trabalho. Vida difícil para Trump, é isso? O quê? Vida difícil para Trump. Suspeitos, digamos, quem publica estes dados é o Presidente da Reserva Federal. 40% das famílias com rendimentos até 40 mil dólares nos Estados Unidos, rendimentos agregados, perderam pelo menos um posto de trabalho. E na ajuda, na famosa ajuda às PMEs, ela foi feita, aliás, como está a ser feita em Portugal, e eu a semana passada referi esse elemento através do sistema bancário e deixei aqui claro que a ajuda fundamental, indispensável para que as nossas pequenas e médias empresas não morram, não pode ser feita através da instituição bancária. Eu dou apenas estes dados, também relativamente aos Estados Unidos, em que entre 59 mil milhões de euros pertencamente destinados às pequenas empresas, só em comissões, o sistema bancário norte-americano já chupou mais de 10 mil milhões de euros desta forma. Para percebermos que, de facto, o sistema financeiro está a sair, digamos, deste sistema famoso
Dificuldade em ouvir-te. Quanto a Portugal, eu penso que a situação do novo banco não passa por ler contratos ou desler contratos. Passa por haver a intervenção pública de 7 mil milhões de euros que já lá foram injetados, e foi divulgado pelo presidente do PSD, pelo deputado Rui Rio, 7 mil milhões de euros. Não há empresa alguma, digamos, que possa continuar a querer mandar naquilo e ainda por cima aumentar os seus vencimentos a 85%. E põe-se a nacionalização do novo banco e a sua integração no sistema político, contrariamente àquilo que o Luís coloca na famosa mão invisível. Não. O Estado não tem que estar na economia, não. O Estado tem que estar mesmo na economia. Está na posse de setores estratégicos, sobretudo quando é o Estado, como somos nós contribuintes, a pagá-los através dos nossos impostos. E o mesmo se coloca relativamente à TAP. Não vale a pena o Sr. Ministro vir com a chantagem da falência da TAP para sabermos em que caminho vão. A TAP impõe-se que não só ser situação de bandeira, que não é isso que é fundamental. Na verdade, a TAP é um dos grandes grupos económicos em Portugal que mais contribui para o PIB. À melhor da Europa, mais alguns setores. É um setor fundamental, digamos, da nossa economia e impõe-se a sua nacionalização neste. Quanto a outras matérias presidenciais, estamos a ver de facto que o PS está um bocadinho desorganizado. Parece a União Europeia. O PS parece a União Europeia. Parece a União Europeia, né? Sem conseguirem chegar a acordo à vista relativamente a determinado tipo de matérias. Uns falam per si, quando existe uma data marcada para a apresentação de uma proposta ao grupo, que é 6 de maio, não sei quando é que é essa data, porque o 6 de maio não sei se já chegou, se não chegou, era a data que foi decidida pelo Conselho Europeu para a apresentação de propostas, da parte do Eurogrupo de nada, mas depois aparece, digamos, a junção do Marcelo com o Costa, desculpem, do Sarkozy com a Merkel, a anunciar qual é o programa para a economia, passando à margem da União Europeia, passando à margem da Comissão, passando à margem, digamos, de todas as situações que aqui estão, e depois aparece o grupo da Ana Gomes, desculpem, o grupo dos 4 países, agora ao contrário. Ele arranjou mesmo aqui um paralelismo, sim senhor, encontrou um paralelismo forte, estou a ver. Países que da Holanda da Austrália, da Áustria, da Dinamarca, da Eslovénia, que diz não, a gente quer é que o mercado funcione aqui, não sei como quer. A intervenção, de facto, do Partido Socialista desta questão das presidenciais e algumas mais, parece também este tributário da União Europeia, que cada um joga por si, a tentar antecipar-se mesmo dentro do sistema estas matérias sem depois deixarei para chegar ao fim, Jorge Pinto. Há uma situação. Eu a semana passada falei de um silêncio vergonhoso relativamente à Venezuela, mas os meus parceiros de painel neste programa ficaram tão silenciados quanto tinha ficado o ministro. Ok. Bem, espero que eles agora falem. Já lhe respondo. Ok. Vai, Gilberto. Está com muita graça. Muito, tentando pegar nestas questões TAP, novo banco. Eu penso que há aqui 2 dimensões a levar em conta. Uma tem a ver com as questões de justiça neste domínio de acompanhamento e fiscalização do Estado. E outra são no fundo opções de política. Relativamente à banca, não tem claro para mim que, tendo o Estado, sendo o Estado detentor da Caixa Geral de Depósitos, na minha opinião, não tem sentido assumir, digamos que, um outro banco.
uma opinião muito, muito pessoal e que, digamos, só a mim me responsabiliza. Agora, penso que o modo como o novo banco está a funcionar, ou tem funcionado em parte, também não é sustentável por parte do Estado os termos em que tudo isso, digamos, se tem passado. As questões dos vencimentos da administração são questões demasiado agressivas, direi assim, para o universo dos portugueses e muito Sobretudo numa fase como estas, não é? Sobretudo numa altura como estas. E muito desrespeitadoras. A questão relativamente à... E, portanto, acho que é importante, acho que é fundamental, de facto, haver um acompanhamento para deixar o novo banco voar e seguir a iniciativa privada com do lucro e do benefício da iniciativa privada. Que me parece, esse sim, o caminho normal de uma atividade como é a banca, num contexto de sociedade moderna, competitiva, que, digamos, é desejável que nós possamos viver. A questão da TAP parece uma questão diferente. A questão da TAP, porque estamos a falar de uma companhia aérea e fará sentido um país como Portugal ter ou não ter uma companhia aérea. Essa é uma questão. É uma outra questão, porque Portugal tem uma tradição, tem uma história, digamos assim. Penso que importa manter muito as ligações, quer em termos das antigas colónias, porque há de facto uma atividade económica e social sim. muito relevante, assim como às comunidades imigrantes e aos grandes riscos e aos grandes destinos internacionais, sendo Portugal um potencial, tendo Portugal um potencial de acolhimento turístico também muito importante. Nesse domínio, eu não tenho uma posição clara sobre se deve ser nacionalizada ou não. Parece-me que não pode ser eternamente Portugal a pular dinheiro. Não podemos ser todos nós e depois ficarmos nas mãos de um conjunto de pessoas ou experimentadas ou pouco experimentadas, ou experimentadas a gerir coisas, mas pouco experimentadas a gerir a aviação e digamos, com fins um bocadinho pouco entendíveis. Ou seja, se querem decidir, têm que pagar. Decidir com o dinheiro dos outros parece-me um pouco... Não é difícil. Exatamente. Há bocadinho eu tentei, digamos, abordar a questão dos festivais de modo suave. Tentei abordar as questões dos festivais de modo suave, porque, de facto, eu penso que, face às hipóteses de propagação do vírus, de disseminação do vírus, da Covid, digamos que os grandes aglomerados de pessoas são naturalmente espaços para. E eu acho que, sendo a vida hoje de quem está no mundo artístico uma vida complexa e difícil, não há espetáculos, não há grandes aglomerados de gente, eu acho que o mundo do espetáculo até aceitou com alguma naturalidade, com a naturalidade possível, esta determinação e este entendimento da não realização de grandes festivais, do reagendamento deles para o próximo ano. E não esquecer a situação em que muitos deles se encontram, não é? Houve esta sexta-feira até uma vigília, não? Exatamente. Que essa é uma outra questão. Ok. No fundo temos como sociedade a obrigação também de dar algum apoio ao universo das pessoas dessas artes. Porque a sua atividade normal, no fundo, foi condicionada, não é? Mas pronto. Sim, então, José Alberto, temos de ter presente uma coisa: a cultura é importante para uma sociedade, não é? Uma sociedade adulta, crescida, desenvolvida, a cultura, as artes não podem ser esquecidas. Agora, os grandes ajuntamentos de pessoas, eu acho que a CGTP, por exemplo, cometeu um erro no 1º de Maio de tentar, ou seja, é evidente como a pandemia não se suspende a vida política, é evidente. Sim. Mas também me parece evidente que há certo tipo de manifestações que fragilizam até quem as faz. E eu acho que foi um erro
a questão do 1º de Maio nos termos em que a CGTP o fez, apesar de respeitar regras, etc. Não pode, mas acho que foi um erro. Explica-te lá. E gostava que, de facto, o PCP não realizasse o Avante. Eu já tive a oportunidade não sei se o Luís alguma vez foi à festa do Avante. Não, ainda não. Eu já fui por 2 vezes. Jorge Pinto, uns convites, Jorge Pinto, aí uns convites para o Eu Luís. já fui por 2 vezes, já no milénio passado, mas já lá fui por 2 vezes. E é, de facto, uma grande e significativa manifestação de pessoas num ambiente. Sei que hoje as coisas têm mais condições do que tinham na altura, porque quando fui não foi no Seixal, mas, de facto, há uma junção de muitas pessoas. E eu acho que é uma prova de maturidade. É evidente que a festa do Avante não é um festival no sentido tradicional do termo, é uma manifestação política em que há canções, mas digamos que o PCP teria a ganhar, junto da opinião pública, na minha humilde opinião de não militante do PC, de, digamos, acompanhar o universo dos festivais e das grandes realizações ao longo deste ano, com os dados que temos hoje. Mas, Alberto, Diz. mas tu dizes que é uma manifestação política, mas também sei de muito boa gente que vai lá, não para a mensagem política, das mais variadas sensibilidades políticas, simplesmente para assistir aos espetáculos, não é? Eu disse precisamente que não é um festival no sentido tradicional, é uma conjunção, a junção de um conjunto enorme de pessoas, pelas mais variadas razões, e também tem canções. Não, é como tu dizes isto, e também tem canções, as canções aparecem como um apêndice quase, ok? Eu acho que há motivações diversas para ir à realização, não é? Portanto, não é um festival... Não se pode ter uma situação como estas. Aqueles que vão por motivações políticas entram. Os que vão para o espetáculo não entram. É isso? Não pode ser, não é? Exatamente. E portanto, acho esta... penso que o PCP deve acautelar esta questão. Para além das questões formais, há uma questão de mensagem à sociedade. Finalmente, a questão das presidenciais. Eu acho que seria benéfico para a sociedade portuguesa que houvesse vários candidatos com diversos posicionamentos, com diversas leituras da sociedade. Debatem. Eu sempre vi como interessante e natural, por exemplo, o Jorge ajudar-me-á. Penso que o PCP só numa eleição não teve um candidato próprio quando apoiou o Zenha, penso eu. Penso que em todas as outras teve sempre candidato próprio. Também, com o Zenha também teve candidato próprio e depois desistiu. Pronto. Então tem tido sempre candidato próprio. Ou seja, o PCP representa uma corrente da sociedade que tem uma expressão e ter candidato. E eu acho que não tem que haver nenhum drama pelo facto de haver diferentes posicionamentos, particularmente da esfera, digamos, mais à direita, mais à esquerda, mas que respeitem as regras da democracia. Parece-me interessante e positivo, e parece-me menos salutar para a democracia um certo unanimismo em torno de uma espécie de quase que união salvífica nacional. Não me parece uma coisa muito interessante. E tendo nós tido tanta condicionante neste tempo, parece-me que o modo até de voltar a trazer pessoas à vida política e a estarem mais atentos à vida política, as eleições presidenciais, penso que seria um bom momento. Porque o facto de haver eleições não tem que haver conflito. Tem que haver exposição de ideias. Sim. Debate. Acho perfeitamente, eu diria até me parece desejável que a direita, o centro-direita, a esquerda, o centro-esquerda, mais radical, menos radical, tenham as suas expressões, digamos, em candidatos. Depois as pessoas escolhem e digamos que poderá ou não haver segundas voltas, etc. Sim, mas há debate, há discussão, isso é importante. A história da votação do rei é uma coisa, eu sei que o Luís aprecia, mas não é suscetível de eleição.
não é uma coisa que me deixe particularmente eufórico. Mas sabes que há democracias que são monarquias, não é? Pois, aliás, eu já vos falei da Coreia do Norte, né? É inovador, é inovador. Olha, Isso é uma está no teu república tempo. socialista. O teu tempo chegou ao fim, ok? O teu tempo Ok. chegou ao fim. Jorge Pinto. Então, Estou a ouvir. por cima de Luís mim. Assis. Não, é que está aqui a imagem dele aqui por cima. Luís Assis, vamos a isso. Peço desculpa. Ora, vamos lá então. Eu acho graça a estes das rapazes. Estão com uma certa graça. Falam daquilo que interessa, esquecem-se daquilo. Aqueles silêncios que o Jorge Pinto fala, que ele tanto gosta de promover. Vamos a isso. E começava aqui por esta questão dos despedimentos. E eu acho que daqui para a frente, quando ouvirmos o PC falar de despedimentos, a gente tem que se rir. Porque saiu esta semana um acórdão da relação que condena o Partido Comunista a reintegrar o trabalhador despedido ilicitamente. E então os rapazes não foram de modas e entendem que o Tribunal não tem o poder de obrigar o Partido Comunista a integrar o trabalhador, que era só mais o que faltava. E, portanto, isto demonstra aquilo que é o Partido Comunista, não é? E o seu respeito pelas instituições democráticas vigentes. E depois, mas permite-se falar de despedimentos aqui, despedimentos ali, quando na sua própria casa acaba por fazer ter este contratempo de um despedimento ilícito, declarado e comprovado e confirmado pelos tribunais, e mesmo assim continua a entender que não despediu ilicitamente. E, portanto, a partir daqui, cada vez que o Partido Comunista falar em despedimentos, nós ficamos assim, com um ar de graça relativamente àquilo que ele faz na sua própria casa. Muito bem. Relativamente à TAP e ao novo banco, eu também acho graça. Porque, peço desculpa, Luís, aqui relativamente à TAP já conseguimos perceber que há quem seja a favor da nacionalização, há quem seja contra a nacionalização e há quem ainda não tenha uma opinião. Sim, mas eu não vou por essa questão. Okay. Ponto de parte das questões ideológicas, que isso eu percebo o Jorge Pinto, onde ele tem um silêncio desastroso. É que não quer perceber o histórico da TAP. A TAP hoje em dia é um grande grupo económico com um peso brutal no PIB português, se calhar o segundo maior, tirando da Alta Europa, que será o primeiro, e decorrente da sua gestão privada. É preciso não esquecer que a TAP, enquanto foi pública, foi uma gestão perfeitamente desastrosa. A TAP caminhava a passos largos para ter o mesmo fim que a Sorefam. De greves sucessivas atrás de greves, ora de pilotos, ora de trabalhadores de terra, ora destes, ora daqueles, perdendo clientela, perdendo rotas, perdendo, enfim, toda a sua capacidade de gerir negócio. O Jorge Pinto agora diz isto porque sabe-lhe bem querer abocanhar uma empresa que foi recuperada pelos privados e então diz que o Estado tem que ser dono. Bem, essa é a questão ideológica que eu não vou contradizer, porque aí temos posições diferentes. E isso eu respeito, é a posição dele. Agora, o que há que atender de facto é aos contratos que o Estado faz. E o Estado tem que ter em atenção a dívida que deixou na TAP. Porque o grande cancro da TAP é a dívida pública deixada dos anos de gestão pública enquanto a TAP foi pública. Não é de agora. Portanto, é uma dívida que sufoca continuamente a TAP, é isso? É uma dívida que, no fim de contas, condiciona, sufoca... Condiciona toda a atividade e toda a capacidade de ratings e de credibilidade na praça que a TAP tem, porque tem atrás de si uma dívida brutal que é praticamente impagável. Sim. E o Estado, quando não quis resolver o assunto, embora tenha assumido a garantia do seu pagamento, com garantias de Estado, continua a querer ter uma intervenção, a dar umas picadazinhas na TAP, porque tornou-se um negócio rentável e percebeu que dali pode amealhar uns largos milhões de euros, quando não percebe que, enquanto aquilo foi público, foi uma empresa que servia para dar taxas às pessoas. Tinha mais membros do Conselho de Administração quase que trabalhadores. E, portanto, com regalias que agora vêm dizer que estes não podem ter. Portanto, há que ser justo e intelectualmente honesto, não é, nestas coisas. É claro que os contratos importam, porque quem fez os contratos foi o Estado. O Estado não sabe fazer contratos.
ou contrata más pessoas sem capacidade para os fazer. E é isso que acontece no novo banco. O Estado não soube fazer os contratos e acabou numa situação que estamos atualmente. O Estado não soube prever as coisas, não soube salvaguardar os seus interesses e agora vem dar umas bicadas para se armar. Luís, desculpa. Isto parece uma vez quase propositado, quando ouço tantas vezes que o Estado faz maus contratos, caramba. Sou uma propositado, pronto. Há pouco tempo acabámos de ver mais uns poucos, não é? Sim. E depois, quando é o próprio Estado, que esta para mim é que é chocante, e nenhum dos dois falou do assunto, o Estado acabou de decidir distribuir prémios no valor de 1 milhão de euros aos trabalhadores da Segurança Social. Sim. E temos enfermeiros que estão em Covid que receberam 69 euros de ordenado. Mas disto já não falam, porque isto é Estado. Sim. Isto é que é gritantemente absurdo. É atentatório da dignidade da pessoa humana. Porque o Estado faz umas coisas para uns e faz outras para outros. Porque a razão é que os enfermeiros que se infectaram no exercício da sua profissão não recebem um ordenado por inteiro. Qual é a explicação? Não é? Isto não tem explicação. Isto é de um abuso de poder e de um abuso das circunstâncias sobre as pessoas que é da mais pura humilhação do ser humano que nós podemos assistir. Mas isto não falam porque, como é a esquerda a fazer, isto se fosse um governo PSD-CDS, já tinha caído o Carmo e a Trindade. Mas como é a esquerda a fazer isto, calam-se todos. Não é? Tem estes silêncios cúmplices e vêm falar de outras coisas que não interessam. E, portanto... Luís, hoje ainda por cima tens o peso da direita toda em cima de ti, não é? Hoje representas a direita toda. É verdade, é verdade. Aproveita. E como esta história do Douro Azul, quer dizer, a questão de ter ou não ter trabalhadores em layoff, como outras companhias, a questão foi das regras que o Estado impôs. O Estado é que fez as regras. As empresas acedem ou não ao layoff em função das regras que o Estado dita. Há países estrangeiros que disseram a empresas que tenham negócios ligados ou sedes ou sucursais em offshores não têm direito aos apoios do Estado. Criaram uma regra para impedir. Aqui não se criou coisa nenhuma. E, portanto, não se pode vir agora culpar a empresa porque acedeu às regras que o Estado criou para todos. E, portanto, tem mais do mesmo. Cumpria as regras. Okay. A questão quanto à compra da comunicação social, pois isso parece que está em investigação e os tribunais decidirão se houver alguma coisa para decidir. Em relação à comunicação social, eu achei graça a este apelidado apoio aos média, que mais não representa do que acabar o trabalho que Sócrates não conseguiu fazer. Sócrates tentou silenciar... Há muito tempo que não falávamos nele, caramba. É verdade, é verdade. Então não há como relembrar velhas, não glórias, mas enfim, velhas pessoas. Okay. Todos nós sabemos que Sócrates tentou manipular e cercear a comunicação social através daquela operação com a TVI. Neste aspecto, António Costa foi mais inteligente. Concedeu um suposto apoio aos mídia, em que o próprio texto da legislação, a primeira coisa que diz é: tendo em vista acabar com as fake news na comunicação social, aqui vos largo uns milhões de euros. Coincidentemente, porque em política não há coincidências, há determinadas pessoas que são afastadas de determinados meios de comunicação social. Sendo certo que quem abocanha a maior fatia é a SIC e depois vai por ordem decrescente da comunicação social, havendo dois órgãos de comunicação social, que é o Observador e o I, que rejeitaram a concessão do apoio dado pelo Estado, porque entendem que o Estado não tem que fazer isto. E, portanto, isto sob capa de publicidade institucional, o Estado acabou por condicionar e controlar toda a comunicação social neste país. E assim se assiste a uns despedimentos selvagens e afastamentos de pessoas incómodas ao regime através de uma lei. Neste aspecto, António Costa foi mais expedito que Sócrates, que, enfim, tentou uma manobra muito mais complexa e mais complicada que lhe saiu mal. E, portanto, também acho graça a esta
Sim. Gostei da tua expressão, despedimentos selvagens. Pensei agora que estavas do outro lado. Não é? Não, eu gosto de utilizar a linguagem deles, que é para eles perceberem aquilo que usam e o impacto que têm as coisas, O que eles tempo não está a chegar gostam. ao fim. Eles não gostam que a direita use os mesmos slogans que eles usam. E, portanto, é engraçado usá-los, que é para os verem assim irritados e tal. E passa aqui ao Jorge Pinto, que ele já está aqui. Vai, Jorge, vamos a isso. Então, depois de termos assistido a que há sócios que não são sócios, que estão sentados, e há sócios que são sócios, que estão de pé, vamos lá falar da festa do Avante e vamos lá falar dos despedimentos do perceber que é, de facto, vocês são os sócios que não são sócios, estão sentados, e os sócios que são sócios estavam de pé. O PCP, gosto de dizer assim, Aproxima-te. nem sempre, às vezes, as suas comunicações podem ser perfeitamente compreensíveis por toda a gente, incluindo membros do partido. O exemplo que ainda ontem um camarada meu me dizia assim, pá, a primeira abstenção do PCP relativamente ao Covid, eu fiquei com muitas dúvidas. Agora percebo, de facto, o alcance face a esta pandemia de diferenças de barcos onde um está a navegar. O PCP sobre a festa do Avante só tomou uma única decisão. Fará a festa do Avante realizar-se-á se existirem todas as condições para a realizar dentro, digamos, do conteúdo da lei. Sim. Naturalmente, a segurança de cada cidadão lá vai, incluindo sem nenhuma Está a haver cortes, aproxima. Que vão à festa para gozar a festa e para trabalhar na festa a servir os muitos visitantes. Portanto, este se está metido em cima da mesa, que está a ser constantemente analisado. Eu a semana passada referi de forma indireta que todos nós estamos a fazer futurologia com a cientificidade de queixo. Dizia o meu amigo Sena que a cientificidade de queixo era assim, um gajo passava a mão pelo queixo e dizia palpita-me que. E portanto, nenhum de nós tem hoje condições de avaliar riscos, probabilidades, da forma, nas condições em que o vírus se vai expandir. Por exemplo, ainda esta semana, agora ao lado, a Organização Mundial de Saúde vem dizer, afinal, mantenhamos as precauções que estão a ter, mas afinal parece-me que o vírus não se consegue manter por muito tempo nas superfícies lisas de vidros e plásticos e outras que tens. Aliás, já não se transmite por aí, parece. Pois, mas o que estou a falar é que todos estamos a aprender, a ciência está a aprender, a medicina está a fazer um esforço brutal de aprendizagem. E se houver condições, é fundamental. Vamos agora por partes. Eu saber disto. O Festival Avante é muito mais do que um festival de música. E é verdade. O Festival Avante tem um grande espaço que é o Avante Teatro. Então, eu pergunto, o teatro não vai. O Festival Avante tem o Avante Ideia. Tens de aproximar, que está a haver interrupções. O pavilhão dedicado ao cinema. Então, os cinemas vão ou não vão abrir? Em que condições e respeitando essas condições? Sim. A Festa do Avante tem um pavilhão de livros e de discos. Sim. Com menos de 400 metros ou mais de 400 metros. É o que me interessa agora aqui. Exato. Então, a Festa do Avante, no seu pavilhão de venda de discos e de livros, se houver Festa do Avante, então não tem que respeitar as mesmas regras dessa matéria. Os restaurantes abriram. A Festa do Avante é um enorme restaurante. Ups. Eu sentei-me à mesa a comer. Estavam sentados ali ao lado. Está difícil. Fala galego, ou que nem sequer é português. E acabamos a beber também uma garrafa. É evidente que esta confraternização própria da Festa do Avante não está nos livros de funcionamento dos restaurantes. A atividade política
não tem nenhuma condicionante neste momento. Nenhuma. É evidente que devem ser respeitadas as regras do distanciamento físico, contrariamente à pressão do distanciamento social. Eu próprio estou curioso do comício que vai acontecer do PCP no dia 7 de junho, de como é que o vamos organizar. Não tenho que estar a matar a minha cabeça, porque há dirigentes do partido que com certeza estarão a preparar a atividade política legal nas condições que se viam. Da festa do Avante, direi se. Quanto ao caso Casa Nova, que o ficou, dizer assim, há um trabalhador que está despedido, tem que ser readmitido. O que está em causa aqui é, se quiseres, dentro dos partidos existem organismos de direção, de fiscalização e de arbitrariedade que colocam, digamos, os níveis de sanção política também a militantes. Existem em todos os partidos, digamos, o sancionamento, incluindo, já correu todos os partidos, não é este caso particular. Atividade de expulsão do militante do partido. E agora, digo assim, então, dentro do CDS, dentro do PS, dentro do PSD, há um militante, digamos, que é sancionado politicamente, mas depois continua a ter acesso, digamos, a toda a informação dentro do partido. É esta a matéria. Lá está, depende dos contratos que se fazem. O quê? Depende dos contratos que se fazem. Se ele tem um contrato de trabalho, é um trabalhador, como outro qualquer. Essa parte, digamos, continua a ser resolvida no que diz respeito ao direito do trabalho, às indenizações por prestação incompatíveis de funções dentro de um partido político. Não pode haver, digamos, é o mesmo do que a Joacine, deputada eleita por um conjunto de portugueses, rompeu com o seu partido, o LIVRE. Foi candidata do LIVRE, então continuava a ter direito a ir às reuniões do LIVRE. Uma pergunta que deixo sobre... Não é a mesma coisa, não estejas a comparar o incomparável. Não, os direitos políticos nesta matéria, digamos, porque um funcionário de um partido, qualquer dos partidos que tem responsabilidades políticas, né? E neste caso, Casa Nova, o que ele não aceitou foi outras funções que lhe foram dadas dentro do partido, que não teriam determinados níveis de acesso a participar em determinados organismos políticos. Sim. Okay. Onde há eleições para eles, e portanto eu queria continuar a participar no fórum coletivo onde participar, não outras funções. Estamos a ouvir-te mal, Jorge Pinto. Então, são as reflexões que... Sim, mas há aqui umas subtilezas, de facto. Há aqui algumas subtilezas que têm que ser levadas em consideração. De facto, acesso à informação mais... Pronto, ok. Percebo. Não estou a dizer que concordo, mas percebo. E voltando agora a outras matérias, porque, pronto, o sócio que não era sócio, o sócio que era sócio já está sentado e vai entrar no outro campeonato agora. A educação. Eu julgo que urge fazermos uma reflexão muito profunda sobre as condições em que a nossa educação se vai desenvolver. Eu, desde logo, sem pôr de parte o avanço da tecnologia, a história ensinou-nos que os anarquistas não tiveram razão no final do século XIX, destruíam máquinas porque elas causavam desemprego. Também neste avanço científico e tecnológico, nós não devemos afastar as tecnologias do ensino à distância, do teletrabalho, mas também hoje percebemos que, por exemplo, o teletrabalho está a constituir mais uma forma acentuada, em alguns casos, de relações de trabalho e intensificação de exploração. Mas no ensino, também, o ensino à distância, sobretudo ao nível do ensino superior, e em componentes teóricas acentuadas, como é que se consegue formar um médico à distância, né? Pelo menos parte significativa deles, ou o Alberto dirá melhor que eu, da área dele da farmácia,
como é que um farmacêutico se forma se não tiver a mexer nos tubinhos. Os reagentes e por aí fora, tudo, exatamente. Os reagentes e nessas coisas. Portanto, a tecnologia desenvolve-se, mas não chega a todo lado. Primeiro. Esta porta que o Vista já abriu, a níveis mais baixos do superior, mesmo do secundário, eu vejo pela minha casa. A distância pode facilitar muito a futura redução de custos da educação, mas será Jorge Pinto, não estamos a ouvir-te. Não? Não, isso temos de terminar a tua parte agora. Estás a chegar ao fim. Será seguramente um elemento discriminador. Portanto, julgo que devemos abrir um debate sobre os problemas do ensino, para além daqueles que estão a decorrer neste momento desta abertura aos bochechos às segundas e quartas de manhã, no caso, por exemplo, de Vila Viçosa, do ensino secundário, e depois com aulas suplementares nos outros dias, com alguma descoordenação mesmo das matérias. Quero apenas referir este elemento e que teremos que ter já no próximo ano letivo. Vamos falhar. Muito bem. De facto, retenho aqui do que disse o Jorge Pinto, e a Covid mostrou-nos isso, é que por muita tecnologia que esteja envolvida, nós não nos podemos esquecer que continuamos a precisar da parte mais humana, do contacto humano, da proximidade, não é? Portanto, quer dizer, muitas vezes eu creio que as pessoas substituem, passam para um novo modelo, mas não é esta a aproximação que se deve ter. Nós devemos continuar a ser humanos, o contacto social, mas ir incorporando novas tecnologias e não substituir umas coisas pelas outras, não é? De facto, o que se tem mostrado é que nós precisamos da tecnologia essencial, não podemos voltar às costelas, mas continuamos a ser humanos e precisamos do contacto social de proximidade, não é? Então, Gilberto Fateixa, vamos, continuemos. Continuemos. Então, estamos na segunda parte. Exatamente. Eu iria centrar esta segunda parte na evolução da pandemia. Acho que é importante começar por sinalizar que Portugal e os portugueses, com todos os problemas, conseguiram ter um sucesso relativo. Nisto nunca seremos sempre bem-sucedidos, mas conseguiram ter um sucesso relativo, digamos, na contenção de situações explosivas, como vimos num conjunto de outros países. E isso será mérito de todos, dos profissionais, dos governantes, dos governados. Sim. Penso que é importante sinalizar isso. Num caso, como em todos os casos de pandemia, que verdadeiramente não se conhece as origens com precisão, não se conhece, não há ainda o conhecimento científico sobre como abordar, como combater, etc. Sim. Penso que é importante dizer que a pandemia está-se a deslocalizar agora em boa medida para a América. Ou seja, tanto barato começou na China, teve a sua origem na China, digamos, tem evoluído, digamos, para o Ocidente, e agora terá saltado para o outro lado para a América do Norte e para a América do Sul, sendo que é curioso que na América do Norte, por exemplo, só se fala dos Estados Unidos e não se fala do Canadá. Sim. E por outro lado, na América Ainda há o México. Ainda há o México também, não é? Certo. Mas só estou a pôr dois países em paralelo. Sim, exatamente. Parecidos. Não porque, no fundo, o México é latino. Exatamente. Tem uma marca latina muito forte, etc. Mas pronto, acho que tem mais proximidade, mais afinidade o Canadá com os Estados Unidos do que propriamente os Estados Unidos com o México. E na América do Sul, o Brasil é de facto um país, não é só a sua dimensão, mas a sua atitude tem feito um pouco tem ajudado a fazer um pouco de histórias neste contexto. E começava precisamente pelo Brasil. Acho extremamente curioso que o Brasil tenha substituído 2 ministros da Saúde num curtíssimo espaço de tempo, que curiosamente eram médicos e que assumiram, que abandonaram a pasta
em função da sua discordância com o modo como o Presidente da República assumia esta ligação à doença. E acaba por ser nomeado um militar ou um polícia para Ministro da Saúde. Também para acho... tratar da saúde, para tratar da saúde. Exatamente. Rapaziada. Também acho absolutamente fantástico que o Presidente da República, que é conhecido por não ser propriamente uma pessoa dotada de muitos conhecimentos, em especial na área médica, não deixa de ser curioso que ele recorrentemente diz para as pessoas tomarem os comprimidos que eu creio que é de hidroxicloroquina, que é, tanto quanto se sabe, não se conhece efeito, em termos de dados científicos e de investigação científica, efeitos consequentes do medicamento. Parece que haverá alguma ligação e alguma proximidade do próprio Presidente com quem trabalha com este medicamento, mas, ou seja, parece-me extremamente negativo, complexo para um país com a expressão do Brasil, que tem situações sociais tão desiguais, que de facto não haja uma administração pública que seja coerente entre si. E, aliás, a administração central do Estado persegue, de algum modo, pelo menos em termos mediáticos, administrações estaduais e municipais de outros Estados. Portanto, relembro que o país é o Estado, chama-se Estados Unidos do Brasil, portanto, há os governos estaduais e depois os governos municipais, e há uma sistemática tentativa de descredibilizar aqueles que apontam para a necessidade das pessoas se protegerem, de usarem máscaras, etc. Aliás, não deixa de ser interessante e recorrente que o próprio Bolsonaro aparece em atos públicos sistematicamente e ostensivamente sem máscara, quase que estimulando a que as pessoas não andem com máscara. Ou seja, é o primado total, na minha opinião, da negação das indicações do mundo da saúde. Primado, disseste, não disseste primata. Não disseste primata. Primata. Okay. Pois acho que esta questão do Covid tem sido interessante, porque tentando saltar da lógica meramente da doença para a lógica, digamos, de tensão geoestratégica, de facto, o que esta pandemia trouxe foi uma desfocalização das grandes tensões no planeta. Isto é, historicamente, a partir da Segunda Guerra Mundial, a grande tensão ocorria entre os Estados Unidos e a União Soviética. Sim. Dois blocos. No fundo, dois blocos. E o que verificamos com esta pandemia, com o Covid-19, é que deslocalizou-se esta tensão dos Estados Unidos com a China. O que corresponde a uma alteração geoestratégica mundial, que eu acho que ainda estamos numa fase primeira sobre o que é que vai acontecer e como é que vai tudo isto evoluir. Isso, de algum modo, preocupa. Depois acho que Portugal tem gerido com equilíbrio esta questão. Tem gerido com equilíbrio. Acho que as forças políticas têm sido responsáveis no modo como abordam isto. Ou seja, a questão da Covid-19 não se tornou uma questão de conflito político em termos públicos, e é bom, e penso que é bom que isso aconteça. Não significa que, naturalmente, que não haja posicionamentos distintos, tanto à direita quanto à esquerda, relativamente à questão da doença. Parece-me ser isso. Mas no essencial houve uma posição comum. E penso que nesta altura nós vivemos um momento de elevada complexidade sobre o primado, digamos, da preservação das pessoas em casa face à necessidade da economia mexer. Que são situações complexas. Portugal não tem uma posição muito clara neste aspecto e penso que está a observar. O que tem sido cauteloso e eu acho interessante, enquanto os Estados Unidos, assumidamente, o Presidente Trump, a mensagem é: vamos para a rua, vamos trabalhar. Sim. Economia. Ou seja, acredita que, digamos que uma contaminação generalizada da população é o modo de ganhar imunidade. Sim, de grupo. E digamos que os riscos são muito relativos, apesar de ter um sistema de saúde, ter um
estar num país em que não há um sistema de saúde público, digamos, generalizado e, portanto, os casos... Gilberto, desculpa, e de se dizer cada vez mais que parece que a obesidade é um dos fatores mais importantes para o avanço da contaminação. Ora, um país como os Estados Unidos, onde a obesidade é bem evidente, não sei se será a melhor opção essa, não é? Mas pronto, os Estados Unidos e o Brasil são dois casos, digamos, países que assumidamente têm defendido uma economia aberta à circulação sem restrições ou quase sem restrições. Por aqui na Europa tem havido uma leitura e uma opção diferente, que é valorizar mais as questões das restrições de circulação, dos cuidados, etc. Mas é uma posição de mais equilíbrio, não é? Eu quase que punha o contraponto. De um lado tivemos, por exemplo, a China, onde foi um isolamento todo isolado, não é? A economia ficou para trás. E temos o contraponto dos Estados Unidos, por exemplo, e do Brasil, como estavas a dizer, não é? Que, de facto, onde a economia parece ser... parece prevalecer. E depois parece que nós aqui na Europa temos mais uma posição, tentamos encontrar cada país à sua medida, à sua maneira, mais um equilíbrio entre o confinamento e a economia, não é? E é instável, é um equilíbrio instável. Não é? Exato. Eu acho que nós estamos a viver um momento curioso, porque eu tenho tentado, digamos, de algum modo falar com pessoas e tentar acompanhar sobre as perspectivas da evolução futura. E digamos que a situação reparte-se, digamos, por duas situações muito extremas, mais extremadas. Além da terceira, que isto agora vai ficar tudo bem e não vai ter problemas. Mas, um otimismo. Tanto barato e colocando de lado essa questão, é o efeito que pode ter, digamos, no regresso do tempo frio e da umidade, ou seja, no outono, fim de setembro, outubro, por aí. A famosa segunda vaga. Até que ponto a segunda vaga será, digamos, que uma onda que tenha mais impacto e que leve mais gente abaixo, seja uma onda maior, ou usando um pouco aquela figura de sucessivas ondinhas cada vez mais pequenas. Penso que isso é uma questão complexa, que tem consequências naturalmente na vida de todos. O Jorge há pouco falava nas questões da educação e na abordagem da escola. De facto, esta é uma questão que tem grande impacto nesta dimensão. A utilização dos transportes públicos, o acesso aos locais de trabalho, o acesso às grandes superfícies, o acesso às questões culturais, desportivas, etc., que vão marcar muito os próximos tempos. Sim. E eu acho que precisamos de continuar a ter ponderação, entendimento, o que não quer dizer unanimismo, nem isenção de crítica, nem nada disso, mas acho que este caminho, no caso português, tem sido um caminho positivo. Acho que às vezes falamos demais, há quem fale demais numa lógica mais popular. Não estás a falar de nós. Não estás a falar de nós. Não estou a falar de nós. Okay. Estou a pensar em pessoas que têm fácil acesso aos grandes órgãos de comunicação social e que falam recorrentemente, gostam de falar, talvez algum hábito de conversa anterior permaneça no espírito. Às vezes penso que não era preciso falar tanto. Vamos ter aqui um problema nos próximos tempos que não é de fácil solução, que é a questão das praias. Sim, agora com o tempo a aquecer, exato. Não é de fácil solução. E, portanto, acho que é importante continuar a haver este equilíbrio, sendo que, para mim, é claro que temos que, pessoalmente, é claro que temos que aproveitar o tempo mais quente para que as pessoas convivam mais e possa, de algum modo, existir uma imunidade de grupo mais acentuada. Parece-me algo marcante. Vou passar para o Luís Assis, ok? Ok. Luís, vamos continuar então a falar sobre o Covid. Não, eu vou aqui primeiro buscar aqui ok. Um assunto, e eu achei graça àquela tentativa do Jorge explicar o inexplicável. E buscar coisas que não são sequer comparáveis. Comparar um deputado com um trabalhador por conta de outrem não é propriamente a mesma coisa. Eu percebo a sua justificação. Eu acho é que o PC só agora começa a perceber aquilo que se coloca a nível das empresas. Porque a questão de ter acesso a questões políticas e de organização do partido e decisões internas
Passa-se exatamente a mesma coisa nas empresas privadas. Quando se perde a confiança relativamente a um trabalhador, não se lhe quer dar acesso, como é óbvio, a todos os meios de produção, de funcionamento da empresa, porque já não há confiança que isso não possa extravasar para o exterior. Agora, o PC sempre foi muito defensor das normas rígidas quanto aos despedimentos. Foi dos poucos, ou se calhar o único, que não aceitou a alteração das justas causas de despedimento. Elas estão consagradas e são imperativas. E, portanto, quer queira, quer não, quer lhe agrade, quer não lhe agrade, a legislação que existe foi praticamente imposta por ele. E, portanto, é engraçado ver como se costuma dizer, pela boca morre o peixe, não é? Não consegue explicar aquilo que não é explicável, não é? Porque a questão que se coloca é que há, de facto, aqui uma perda de confiança na pessoa em causa e, para além de ser militante, ele pode ser expulso militante e continuar trabalhador no partido porque tem um contrato de trabalho. A questão é essa. Eles não querem desligar as duas coisas porque eu percebo que é óbvio, mas a lei é lei e é para ser aplicada independentemente de quem for. Portanto, gostei de ouvir esta explicação interessante, desviante, para criar aqui uma exceção à lei, como já vai sendo hábito, que eles têm muitas exceções relativamente a outras situações de pandemia. Talvez queiram também fazer aqui uma exceção relativamente ao Partido Comunista para este efeito. Mas é interessante. Eu gosto de ver estas coisas quando as pessoas só aplicam a lei aos outros e não aplicam a eles próprios. Muito bem. Relativamente ao Covid, eu creio que neste momento não há assim grande coisa a dizer, não é? As coisas estão mais ou menos pacificadas. Aquelas duas louras já deixaram de dizer tanto disparate, aliás, já aparecem menos. E, mas portanto, já passou, se calhar, o pico. Já passou o pico, já lhes passou o pico. E portanto, o único fediver que existe aqui são os tais 500 ou 400 e tais ventiladores que parece que já apareceram na Embaixada Portuguesa na China, que nós pagamos à China, mas parece que não são da China. E, portanto, fica mais uma questão para o Sr. Primeiro-Ministro. Fala-se em crise, em problemas na economia, não é? Que vão aí aparecer. Não, mas isso é certo. Sim, não, o António Costa é que disse. Já lá estão os ventiladores que comprámos à China, mas eles não vêm da China. Ou seja, lá o que esta expressão enigmática o rapaz quer dizer, ficamos à espera. Não digas que a China já anda também a mandar fazer produtos fora da China já também deslocalizou a sua produção. Não me admirava, não é? Algumas produções já foram deslocalizadas. Eu creio que o grande problema aqui vai ser o pós-layoff, não é? O pós-Covid, é o pós-layoff. Aliás, o CDS apresentou no Parlamento uma medida de prolongamento do layoff, pelo menos até setembro. Já houve agora, recentemente, uma alteração de as empresas poderem continuar a layoff e voltarem alguns trabalhadores ao ativo, sim. Exatamente para precaver a incapacidade que as empresas têm de suportar a totalidade dos custos. E isto vem no sentido, por exemplo, esta semana saiu a notícia de que Macron terá pedido a deslocalização da PSA em Portugal para a França, porque a Peugeot Renault francesa parece que atravessa uma situação muito complicada, que corre mesmo o risco de desaparecer as marcas. Isto é sintomático daquilo que são as consequências devastadoras a nível económico desta situação que vivemos. Exato. Eu creio que esta, para mim, será o problema mais premente que se vai colocar daqui para a frente. Porque eu creio que, acabando esta situação de layoff, eu creio que poderemos assistir a muitos despedimentos em massa, porque as empresas, de facto, não têm capacidade para suportar os empregos e os trabalhadores que têm, por não conseguirem produzir, portanto, não serem rentáveis. Mais concretamente na área do turismo, que foi foi a área que mais absorveu mão de obra nesta recuperação económica que nós tivemos, com o impulso que teve relativamente ao aumento de turistas em Portugal, principalmente estrangeiros, e, portanto, nós estamos muito dependentes do turismo estrangeiro, sendo que as fronteiras estarão fechadas até pelo menos 1 de junho. Vamos ver se são reabertas as rotas internacionais
pelo menos parece que a nível interno da União Europeia se quer desde já abrir exatamente as rotas internas dentro da União Europeia exatamente para combater esta possibilidade de países que têm muita predominância sobre a capacidade turística para produzir rendimento, como é o caso de Portugal, será o caso de Espanha, será o caso da Grécia, da Itália. Muito no Mediterrâneo, muito no sul da Europa. Muito no Mediterrâneo, não é? Porque há, de facto, uma vaga do norte para sul na altura de férias, para além de haver o turismo durante todo o ano, o turismo cidadino, chamemos-lhe assim, que pôs em causa toda uma área de atividade económica que pode pôr em causa toda a cadeia económica da qual dependem os fornecedores, não é? Sim. Nós não podemos ver só a questão dos hotéis ou dos restaurantes ou dos snack bars ou das pastelarias. Temos que ver toda a cadeia económica que está para trás, que são todos os fornecedores de serviços e de bens a essa atividade económica que sairão prejudicados, porque fechando essas empresas eles também não vendem. Sim, Luís, mas pusemos todos um pouco a jeito. Foi quase uma monocultura, a monocultura em Portugal do turismo. Não é? Agora já se começa a falar de reindustrialização. Quer dizer, não é só andaram a dormir, não? Andaram a dormir. Toda a Europa está a pensar nessa reindustrialização para equilibrar os seus setores económicos. Não é? A Europa tornou-se muito dependente de serviços e de turismo. E de novas tecnologias, algumas, não é? E, portanto, produzir não produz nada, não tem tecido industrial. E, portanto, tornou-a dependente de determinadas áreas económicas, uns mais nos serviços, outros mais no turismo, outros mais na área da inovação e tecnologia, mas todos eles dependentes de uma cadeia económica que está para trás. E, portanto, fechando estas cadeias económicas, corta-se o ciclo de produção, não é? Sim. Eu posso dar o exemplo dos vinhos, quer dizer, o grande escoamento da produção vínica portuguesa é para a restauração e turismo. Eu agora estou a pensar num velho slogan do Estado Novo: beba vinho, dá emprego a 1 milhão de portugueses, não? Exatamente, mas isso é verdade, independentemente de quem seja, não é? Sim. Os produtores já se estão a sentir porque, simultaneamente com o fecho da atividade hoteleira e da restauração, fecharam-se as fronteiras. Exato. E, portanto, a exportação praticamente acabou. Até porque nos outros países também se fecharam atividades e, portanto, também não se vendia, portanto, também não comprava. Isto tudo para dizer o quê? A economia está toda ela interligada e interdependente uma das outras. Sim. Não podemos ver isto apenas focado com o objetivo concreto daquela atividade em si. Exatamente. Um setor único. Fechando o restaurante, fecham, quer dizer, entram em dificuldade os seus fornecedores de frutas, legumes, carne, peixe, águas, talheres, copos, toalhas, enfim, tudo o que é o normal funcionamento de um restaurante, não é? E, portanto, por aí percebemos esta cadeia intrincada, interligada, em que é a economia em si. E, portanto, o fecho de uma atividade pode pôr em causa e pode abalar seriamente todo o resto da atividade económica que nós temos, nós e todos os outros países. Eu creio que esse é o grande desafio que nós temos pela frente, nós e todos os países do mundo, tirando a China, porque controla isso de outra forma, temos esse problema aliás, nós já assistimos a um aumento do desemprego e foi bastante acentuado neste mês de março. É uma subida muito drástica para um único mês. E isto pode ser um indicativo daquilo que poderá acontecer, poderá ser amenizado no verão se de facto começar a haver reservas, como parece que está a haver, mas chegado o outono a coisa poderá ser mais complicada. Mas, Luís, isto é um equilíbrio muito periclitante, porque basta haver uma distração, uma subida no número de contaminados ou de óbitos e isto volta tudo para trás. Não? Exatamente. Nós estamos aqui a trabalhar no fio da navalha. Não? Exatamente. Aliás, a região de Lisboa disparou em número de infectados. Então, o nosso nível de RT ou de R0 está quase no limite daquilo que é o confinamento. A última estatística era de 0,96. 0,96 é praticamente 1, que é o limite que obriga ao confinamento ou ao confinamento. E, portanto, a situação não é fácil de gerir, vai ter que ser gerida quase dia a dia, porque as evoluções são diárias. Eu creio que uma posição que se devia tomar, e uma decisão que devia ser tomada era, de facto, a testagem o mais larga possível de toda a população, não já com os testes antigos, mas com os testes serológicos.
sorológicos. E que nos dava a capacidade de perceber se há imunidade de grupo, se caminhamos para lá ou não, não é? Porque nós sabemos que há muitos assintomáticos que estiveram infectados, que já não estão, outros que ainda continuam, que não foram testados. Exato. E creio que essa decisão seria importante até para um descanso, uma segurança da nossa vivência na sociedade, para termos descanso de irmos a qualquer lado, porque essa informação será importante. Estamos a chegar... Luís, eu concordo contigo. Em termos do princípio, quanto mais testes tivermos, mais temos noção das coisas. E, portanto, mais pode haver ajustes. O grande problema é a durabilidade desses testes. Isto é, há um pouco a ideia que fazes agora, mas daqui por 3 semanas pode estar perfeitamente contaminado pela via do contato. Exatamente. Sim, tens toda a razão. Aliás, não se sabe também qual é a predominância da vivência dos nossos anticorpos, daquelas pessoas que já têm anticorpos, não é? Se fica para sempre, se é sazonal, se depois acaba. Eu creio que se tinhas que arranjar uma rotina, enfim, que terá que ser sendo ajustada à medida do avanço tecnológico. Temos que dar tempo ao Jorge Pinto. Com isto acabo, para teres periodicamente uma testagem, nem que faças escalada no tempo, uns agora, outros depois, mas vais fazendo uma sequência periódica. Eu acho que eu penso que à medida que vão abrindo, digamos que as atividades, deve haver um foco maior nesses grupos, digamos assim. Sei lá, por exemplo, agora abriu as escolas. Se calhar os professores que estão mais diretamente envolvidos devem ser mais foco. Mais adiante vai abrir os centros comerciais, por hipótese. Então o foco se calhar deve estar mais... É uma opinião, digamos, não sustentada na ciência, mas é um pouco... Sim, podes ter uma testagem por atividade que vão ser escaladas no tempo, porque uma começa agora, a outra começa depois. Sim, e depois voltas ao princípio. Aqui fica uma sugestão, muito bem. Vamos passar ao Jorge Pinto. Olá, Jorge Pinto, novo. Tudo bem, vou ser breve neste aspecto, e que é o seguinte. É importante os cidadãos saberem que vão entrar num engarrafamento de trânsito. Digo isto a propósito daquelas notícias que todos os dias alguma rádio dão sobre o trânsito nas horas de ponta. Mas o senhor, quando se mete no carro, pensava a partir de qual é a notícia que vai receber. Isto para dizer que provavelmente não se justifica muito mais as conferências de imprensa diárias. As conferências de imprensa diárias que se estão a realizar no país sobre então, pode ser muito mais sintetizado que aquelas longas conferências de imprensa que cada vez são menos ouvidas. Jorge Pinto, aproxima-te daí porque... Prezar a importância da matéria da saúde e da primazia de facto da defesa da vida, entramos noutro ciclo. E o ciclo em que entramos é o ciclo de retomar a normalidade dentro de uma nova normalidade, nas mais diversas atividades económicas. Falámos há pouco da educação, falámos da restauração e, como eu já reconheci semana passada, tem de haver muita urgência e muita clareza, e esta é a matéria que vai um claro programa de apoio às micro e pequenas empresas de todos os setores de atividade. A segunda questão, há que defender o direito de trabalho e os rendimentos de trabalho, incluindo, por um lado, o rendimento integral de quem teve em IOP, em paralelo com um acréscimo substancial da fiscalização sobre a muita fraude que também tem havido e, particularmente, incidir esta matéria nos mais frágeis, dos falsos recibos verdes e de outra precariedade de trabalho, garantindo desde logo, como a Ministra já apresentou, um rendimento mínimo de subsistência de 438 euros para estes casos de enorme precariedade. Depois há que testar pequena atividade em paralelo, se fala
mas curioso, ninguém falou da Feira de São Mateus, quando a Câmara Municipal já informou que vai realizar a Feira de São Mateus, que é um mês. Mês de agosto, de setembro. Estás a falar da Feira de São Mateus de Viseu. Sim. Já foi anunciado que se vai realizar. E, portanto, não está verdade. Agora, há todo um... Mesmo do que as praias, vocês há bem falavam aí no semáforo. O Luís falava que o semáforo que é uma bandeira que afinal não é semáforo e que afinal o estar vermelho significa que é apenas indicativo, porque sejamos conscientes, não há um polícia para cada banhista que se torne eficaz praias com dezenas de milhares de pessoas. Eu falava outro dia, um dos maiores areais contínuos da nossa costa vai do Arraial de Santo António a Cacela, que são 14 km. Sim, ainda maior que esse. O da Comporta a Sines penso que é maior. Esta maior, é. O da Comporta a Sines penso que é maior. Esse é o maior. Esse é maior. Perdão. Pronto, estamos a falar de dois exemplos de brutais. E o de Comporta a Sines, já agora também é menos urbano. É. Tem mais entradinho. É verdade, é mais difícil de controlar. Também. É mais... Não para um lado, entra-se para o outro. Portanto, é um desafio, digamos, que pode ir quando muita persuasão, mas nunca há punição, julgo eu. E depois há coisas que se dizem que não se devem dizer. Porque António Costa, talvez para mim, o maior erro que ele tenha repete lá, não estamos a ouvir. Essa do António Costa, repete lá que essa tem interesse. O maior erro. Estamos todos encostados ao ecrã. Foi dizer aquilo que não devia ter dito, que é, não hesitará em retomar o confinamento se ele se justificar. Porque basta haver algum ligeiro agravamento da situação. Há um desvio, seja qual for, para poder haver setores, sobretudo mais populistas, que digam vamos lá ao confinamento, isto, aquilo e outro. Aquilo são matérias que nunca se dizem, fazem-se. Em política há questões que não se pré-anunciam, a não ser aquela famosa de 1982, de um senhor que era primeiro-ministro, de seu nome popular, que na altura disse que Portugal vai desvalorizar a moeda daqui a tanto tempo. E claro que os especuladores financeiros entraram, todos os mercados Quem foi? Agora não me lembro dessa. Em 1982, o primeiro-ministro Mário Soares anunciou que ia desvalorizar a moeda. Claro que isto permite que os mercados financeiros, da sua especulação, se habituassem até à desvalorização da moeda. Há atos que... Mas isso também é aquilo que disse não, a nossa economia não está em crise porque os nossos rendimentos estão a ter um crescimento negativo. É boa essa. Essa é boa. E, portanto, acho que nestas coisas temos que ser incisivos, temos que ser objetivos e temos que ter a capacidade de arriscar, mas também perceber que a tal mão invisível que o Luís tanto gosta e que já falou hoje aqui muito dela, está de facto ligada à máquina mais do que hoje a saúde das pessoas, sejam as máquinas vindas da China ou não. O que importa também, já agora, e por isso no local, nesta matéria geopolítica do desvio que o José Alberto estava há pouco a falar dos Estados Unidos, desviar-se da Rússia para a China, é que os Estados Unidos são uma jovem nação, um jovem país que se afirmou através dos cowboys e da militarização à escala planetária, é querer impor o seu modelo económico de democracia a todo o mundo, e quando não gostam dele vai dar. A China é um bocadinho mais velha que os Estados Unidos e tem uma cultura mais longe. Muito diferente, é uma cultura muito diferente, muito paciente. Paciente, é isso mesmo. Não tem sítio nenhum, digamos, o seu modelo comunista em outros aspectos, e tem feito de facto uma guerra com todas as críticas e reflexões que se podem fazer sobre ela. Como é que é o modelo económico que se está a desenvolver na China, aquele híbrido de um sistema de dois regimes, ou dois sistemas, um regime, é verdade. Um país, dois sistemas. Um país, dois sistemas, é verdade. É que só alguns desatentos é que não perceberão
E antes do final, provavelmente, seguramente da primeira metade do século XXI, a China tornar-se-á de forma sustentada a maior economia do mundo. Suspeita-se que sim. Capitalista. Eu não estou a falar de dois temas, estou a falar agora do aspecto de economia pura. Sim. Por isso é que eu disse que outro dia a China é imperial, já não é comunista. Este período também haverá uma coisa que, mais cedo ou mais tarde, depois também dos problemas militares, vai desaparecer. Neste equilíbrio planetário da perda dos Estados Unidos, é a capacidade do dólar ser uma moeda internacional. Porque também aqui, ao nível monetário e desses aspectos, o dólar irá ter isso. Muito bem. Ora bem, se calhar vamos tentar para a última ronda, não? Sim. Notas, sugestões, enfim, comentários, algo que tenha ficado por dizer e depois, enfim, as sugestões finais, está bem? José Alberto Fateixa. Eu ia até já direto às sugestões finais. Sim. A RTP está a entrar Nós temos mais tempo em casa e, portanto, temos mais tempo para ver coisas, ver programas. E queria aqui recordar que está a entrar na fase final da série A Espia. Eu acho que é muito interessante uma produção portuguesa ter o nível que tem a Espia e uma certa coragem de abordar um tempo e uma época. Acho interessante e convido aqueles que ainda não viram a série a passarem os olhos. Faltam, creio que, 2 episódios e também é possível, digamos, na RTP ver. E de certo que irá ser reposta um dia, certamente. Não, mas acho que está acessível no site da RTP. Sim. Também valorizar o programa da Casa da Amália, que tem passado também na RTP, porque parece ser uma aposta importante e interessante, que tem tido ao comando, ou que tem ao comando, um jovem que gosta de fados e que dedicou a sua vida aos fados, que é o Zé Gonçalves Kelly, que também é aqui de Estremoz, e preparar-nos para o regresso do futebol, né? Vai regressar a curto prazo. Vai lá que é compactado. Mais uns dias, digamos, de aquecimento dos motores. Vamos ter aí o regresso do futebol e teremos mais... Não falaste dos problemas da Liga. Da federação, aquele que se demitiu. Não se demitiu. Há quem queira demitiu, há quem não queira. Pronto. Mas digamos que esse é outro campeonato. E eu acho que é importante irmos acompanhando as orientações que vão sendo dadas, mas eu tenho feito por ir passar de ir buscar comida ao restaurante para começarmos a frequentar, volver normalmente aos restaurantes, sairmos de casa. Não sei como é que vai ser a praia, mas logo possível poder passar pela praia, porque são dimensões importantes que têm muito a ver connosco. Em termos políticos, tenho alguma curiosidade. Vamos ter a discussão do orçamento retificativo, não é? Suplementar. Suplementar, homem, tu não digas uma coisa dessa. Suplementar. É diferente do outro, ok? Eu penso que vai aquecer a semana que está aí, as semanas próximas. Vamos ter a escolha do novo governador do Banco de Portugal, que também vai aquecer durante algum tempo. Vamos ter forçosamente na agenda as presidenciais, estão-se a aproximar as presidenciais, e vamos ver como evolui estas questões da União Europeia e os posicionamentos da União Europeia. O Jorge saberá melhor, mas penso que está em cima da mesa as questões relacionadas com o rearranjo final do quadro comunitário, isto é, há sempre uma avaliação intercalar, há sempre ajustes para fazer, mas penso que esses ajustes vão ficar um pouco marcados
por aquilo que será, digamos que, alguma resposta até de Portugal à Covid, ao Covid-19, à União Europeia, e penso que isso vai marcar muitos investimentos, penso que irá marcar muitos investimentos dos tempos mais próximos em Portugal, quer a nível autárquico, quer a nível central, porque há questões que são importantes e que se calhar é a altura de resolver nesta fase. A propósito de investimentos, José Alberto, nunca falámos ainda da estação dos passageiros ou não na linha de comboio, na linha de caminhos de ferro. Parece que foi desviado. E qual é a questão? Já não vai haver, a linha foi desviada. Eu pessoalmente, para mim a posição é muito clara, é que esta linha tem que ter passageiros. Estás a falar da ligação? Sim. Biscaia. Para mim é por demais evidente que será um erro se não tiver passageiros agora, até porque já hoje falou aqui muito da TAP, etc. Eu acho que mais tarde ou mais cedo chamamos de alta velocidade, chamamos o que forçosamente o comboio terá que ligar de modo mais rápido Portugal à Espanha, e parece-me evidente, se estamos a fazer uma linha de novo, parece-me evidente que, para além das questões das mercadorias, que também são óbvias, mais cá, mais lá, forçosamente terá que ter passageiros. Não pode ser uma linha com paragem nos apiadeiros todos, mas terá que ter passageiros, pelo menos, no mínimo, digamos que nas duas extremidades, na fronteira e em Lisboa, e num ponto intercalar. José Alberto, e num país pequeno como este, cada vez mais o comboio será uma boa alternativa para o avião. Face aos tempos que se perdem com o embarque, com a verificação toda, com os voos, com tudo aquilo, com a sobrecarga do espaço aéreo, certamente um bom comboio será cada vez melhor alternativa. Não é? Para mim isso é muito evidente, que é para mais em tempo de construção de uma linha nova. Sim, precisamente. Digamos, tal como acho que deve haver uma estação Landroal Redondo, por aí, numa lógica de mercadorias para servir esta zona. Não acho que tenhamos passageiros em tão grande número, não tenho um conhecimento sobre isso, mas parece-me que não teremos muitos passageiros, mas faz sentido, na lógica de apoio à atividade económica, ter, digamos que uma estação, pelo menos uma estação de mercadorias, não é? Agora, parece-me... Falando, José Alberto, desculpa interromper-te novamente, falando em passageiros, recordo das situações em que os potenciais passageiros exigiram que a linha voltasse a ser aberta em algumas regiões do país, e depois, assim que a linha reabriu, voltaram aos transportes tradicionais, aos seus automóveis. Não é possível isto, não é possível. Se as pessoas querem, têm que utilizar os meios, não é? Pode ser assim. E, portanto, é este risco de ouvir-se as populações demasiado, e as populações quererão que parem, que haja estações em todo lado e apiadeiros, e depois não utilizarão. Isso não pode ser assim, não é? Mas pronto. Alguma sugestão de leitura, José Alberto? Eu acho que a sugestão principal é que as pessoas possam sair com as devidas reservas, conviver, reencontrar familiares, amigos, aproximarem-se. Muito bem. Sim, fica aí essas notas importantes. Muito bem. Já me despeço todos. Luís Assis. A minha sugestão agora seria... Vou falar. Tens alguma nota final antes das sugestões? Não. A minha sugestão seria aproveitar esta época de reabertura da economia para que os portugueses dessem o seu apoio àquilo que é a economia nacional, para ver se conseguimos entre todos que não só relançar a nossa economia, não só que esta não retrocesse, mas que essencialmente também apoiemos todas as atividades portuguesas, com as devidas precauções que têm que ser tomadas, quer seja na restauração, quer seja na hotelaria, quer seja nas praias, não deixar de retomar uma certa normalidade que não há anterior, que não poderá ser, mas não vamos ter, Luís, não vamos ter um regresso ao total ao que era antes, não é? Regressar à normalidade seria regressar ao erro anterior à pandemia.
E, portanto, acho que temos todos que reaprender a viver em sociedade de uma outra forma, que se calhar os nossos antepassados já viveram, porque antes tinha-se outro cuidado que se deixou de ter quando se descobriu a vacina, quando se descobriu o antibiótico. Portanto, as precauções antes eram umas que deixaram de existir exatamente na medida do avanço da medicina, e creio que temos que talvez repensar algumas regras que se calhar olhamos para elas e ríamos, e se calhar hoje em dia farão todo o sentido. Mas não deixando de retomar uma certa normalidade, porque isso faz bem à nossa cabeça, à nossa parte emocional, e de facto nesse aspecto a praia é um bom reconfortante, e que é porque nos faz falta para o sol para esse efeito, porque faz parte da nossa recomposição e reequilíbrio do nosso organismo. Bem, o sol podem apanhar numa esplanada, não é? Também podem, mas não apanhas todo como apanhas na praia, não é? Principalmente em praias nudistas. Mas também apanho sal, não dizem que o sal faz mal à saúde? Não, faz muito bem. Ok. O sal. O sal, sim. A água é salgada. Isso é comido, homem. Não é como o Luís é. Não te ouvimos, Jorge, diz lá. O Vitor tem uma aversão às praias, tal como o Luís tem ao Partido Comunista. Sou algarvio, caramba. Continua, prossegue, depois desta boca. Não, é tudo. Eu acho que ok. Devem tomar a sua normalidade, a sua vivência. Ok. Muito bem. Jorge Pinto, notas finais. Notas finais, vamos ver se o futebol começa de facto a aquecer e a dar estes interesses que estão por trás, da possível demissão ou não do Presidente da Liga, naquilo que é uma atividade... O patrocinador principal da Liga também já bateu com a porta. Aquilo é uma indústria e, por mais popular que ela seja, que ela tenha em sinal aberto é, de facto, algo controverso. Vamos ver essa matéria e deixo apenas para a próxima semana discutirmos o problema maior que também tem em cima da mesa, que são os transportes públicos e a pressão que está a haver relativamente, sobretudo, à matéria rodoviária, que não está a querer cumprir os contratos, mas quer que o parte lhe parta para ele só, sem garantir, digamos, as outras condições que existem neste momento para os transportes. Até para a semana. Até para a semana, Jorge Pinto. Até para a semana a todos. É assim, o José Alberto Fateixa desta vez foi o rei do tempo, ok? Não sou sempre eu. Não é sempre. E, portanto, desta vez foi o Jorge Pinto que ficou com tempo a haver, não é? Ora bem, tá. Mas digo o mais importante. Sinteticamente vai ao osso logo. Ora bem, estamos no mês de maio, caminha para o seu fim. Maio, já agora maio, é uma homenagem à deusa Maia, a mãe do deus da medicina e das ciências ocultas, Mercúrio. Maio era o mês do conhecimento, e é importante termos isto presente, e o mês do tributo à deusa responsável pelo crescimento das pequenas e novas plantas que surgiu na primavera. Daí, por exemplo, esta quinta-feira temos tido o dia da espiga, não é? Espero que tenham. É uma forma também de irmos ao campo, não é? E retomarmos algumas antigas tradições. Curiosamente, é cada vez mais difícil encontrarmos uma seara de trigo. É tão difícil compor-se enfim, o ramalhete, não é? Que dá uns anos para cá que, de facto, este país não produz o seu trigo. E temos que reverter isto, não é? Temos que reverter isto. Como é que podemos chamar pão alentejano a um pão feito com trigo que vem quase unicamente de fora, não é? E, portanto, aqui teremos que a agricultura terá que ser repensada. Ora bem, esta semana, portanto, ontem foi Lua Nova, amanhã é o Domingo da Ascensão, 40 dias após Páscoa, dia da Ascensão, dia de África na segunda-feira, dia 28 de maio, próxima semana. Há quem tenha saudades do dia 28 de maio, não é? O famoso dia da Revolução Nacional, não é? No fim de contas vai dar origem ao Estado Novo, em 1926, depois irá dar origem ao Estado Novo, sobretudo. Portanto, haverá... Lembro sempre de um pai de um amigo meu que neste dia passava este dia na casa de banho, não é? Como também recordo outro monárquico que passava o dia 5 de outubro também na casa de banho, enfim. Ora bem.
sem delongas, vamos então despedir. Não nos esqueçam, 90.6, www.radiocampanário.com e nas linhas, nas ondas hertzianas. Chama a atenção que temos os museus online, aproveitem-nos em casa, obviamente não esquecendo aquilo muito importante que todos disseram, voltar a conviver, sair com todo o cuidado, consumo nacional, mas aproveita também as ferramentas que, enquanto elas estão disponíveis online, os acessos gratuitos a museus muito interessantes. E já agora que o Luís Assis falou que estamos no fio da navalha, olha, aqui está uma boa leitura, Somerset Maugham, o fio na navalha, ok? Portanto, despeço-me de todos, esperando que para a semana já tenhamos mais os restantes elementos. Sejam felizes, uma boa semana. Ok, meus caros amigos? Saúde, até breve. Até breve.